Fala galera, faz tempo que eu não aparecia aqui, né? Tô com o Chicão aqui hoje, mas só para contar pra turma porque que tô bastante tempo sem vir aqui. O Chicão tá difícil. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Estamos trabalhando pra cacete, estamos passando uma época, né, totalmente diferente, nunca tinha passado, sempre trabalhei bastante. Só que o que está acontecendo, assim, o mercado ainda está com a demanda muito alta e nós estamos com dificuldade, fornecedor atrasando embarque e com essa confusão do coronavírus, algumas coisas assim mais estão acontecendo. Primeiro, a logística mundial, os embarques, tudo isso estão demorando mais tempo para acontecer. Depois teve aquele navio lá que encalhou no Canal de Suez. Isso afetou muito aqui para gente? Tá afetando. Depois os embarques assim, daí o fornecedor consegue entregar uma peça, mas não entrega outra, não adianta nada, porque você não consegue montar a bicicleta. Deixa a bicicleta capenga. E aí, assim, como é que você faz assim, não vai ter para produzir hoje? Vai dar férias coletivas, beleza. Aí depois no outro mês dá outro problema, você vai dar férias coletivas de novo? Depois outra coisa, você nunca recupera o tempo perdido, senão eu vou ter que fazer assim, eu vou contratar o dobro de funcionários e vou trabalhar 6 meses por ano, os outros 6 meses nós vamos fechar, né, porque não recupera. Mas, aí vamos ver, antes da gente entrar no assunto, para a turma não achar que eu fiquei longe e tal, e estava fazendo tratamento para crescer, é porque eles fizeram aqui, colocaram uma escadinha aqui, por isso que eu estou mais alto, tá, não fiz tratamento para crescer não, tá. Nessa idade eu só posso crescer para os lados, né? Para cima não cresce mais. Só para diminuir. Mas assim, lembra, gente, eu tinha falado logo no começo do ano, a gente tinha uma ideia de trabalhar um pouco diferente o canal e eu estava pensando e estava atrás de uma pessoa para eventualmente ser o âncora, o apresentador, né, do nosso canal. Chicão está aqui com a gente já desde o ano passado, né? Começou com a gente fazendo o bike fit, né? Comecei como atleta no começo, né? Uns 2 anos, mais lá em Blumenau do que aqui, e aí... Mas a aproximação mesmo foi ano passado, né? E daí eu tava aqui, fazia tempo, eu há 4 meses matutando. O que eu vou pensar? Aí resolvi te chamar, né? Você aceitou. Então, para quem não, né, primeiro apresentando o Chicão que vai fazer, nós temos muitas ideias, né, Chicão, de fazer bastante coisa, mas hoje, antes né, você tomar a frente de tudo isso, eu queria, né, fazer uma brincadeira, não, estamos fazendo um podcast aqui, vamos ficar umas 2 horas conversando. Em pé, né? Em pé. Isso cresce. Mas queria perguntar, né, queria que você falasse um pouco também para o pessoal que não te conhece, né, para te conhecer da tua carreira, né, falar um pouco de tudo isso, né, triatleta. Sou triatleta profissional já. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 39, e já estou no esporte já há mais tempo, mas focado no triatlon desde 2001, então já são 20 anos nessa caminhada. Eu que sempre achei que nunca ia ficar fazendo uma coisa por muito tempo. Sim. E estou há 20 anos no mesmo esporte. Ainda bem que é um esporte com 3 modalidades, né? Sim. Então acaba que varia um pouquinho, tem ano que você acaba explorando um pouco mais uma modalidade e aí desfoca um pouco de outra. Então dá para diversificar bastante, mas já são 20 anos nessa luta diária. Sei que é triatleta, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei no que ele é melhor, eu sei. Mas não vou perguntar primeiro no que você é melhor, vou perguntar no que você mais gosta. O que eu mais gosto é pedalar. É mesmo? Se eu tivesse que parar com tudo e escolher um esporte, eu iria pedalar. Mas eu vou falar que você é melhor. Todo mundo fala que você é muito forte na natação, né? Sou. Já fui por 3 anos consecutivos um top 3 do mundo em natação de Ironman. Eu vim da natação, né? Meu primeiro esporte foi a natação.
adolescente, competi. Nunca fui muito bom, assim, em termos de campeonato estadual, nacional. Top, não. Nunca foi muito bom, modesto. Rapaz. Mas quando eu era adolescente, eu nunca fui um nadador de campeonato brasileiro, essas coisas. E participava de estadual, regional, tinha bons resultados. E um amigo meu, que era do Exército, chama Guilherme Botrel, um dia ele falou assim, vamos fazer uma prova, se triatlo, não seja nada, então vai ser mais fácil, e depois só pedalar e correr e vamos embora. Eu falei, tá bom. E aí comprei uma bicicleta, uma Speed, que na época a Speed pra mim era só aquelas Caloi 10. Sim. E aí eu consegui achar uma Alphamec, eu não sei se a marca ainda existe, mas foi a minha primeira bicicleta. E, cara, era sobrevivência em cima da bicicleta, porque eu não tinha experiência nenhuma. E a gente saía para pedalar e tinha um morro em Varginha, então era assim, quem chegasse no morro lá em cima, continuava junto. Quem ficasse para trás fazia o treino inteiro sozinho. Então eu demorei muito tempo, por muitos e muitos tempos eu fiquei fazendo treino sozinho, porque eu era sempre o último a chegar no morro. E aí fui descobrir a corrida, eu já corria, e aí a gente marcou uma prova e fomos lá conhecer a modalidade. E triatlo começou no Olímpico ou já começou no... Não, comecei no sprint, tá. Que é uma distância menor, foi uma prova em Pirassununga. Saí em primeiro da água. Uma curiosidade que no dia da prova roubaram minha bicicleta. Como é que você fez? Peguei uma mountain bike emprestada. Uma mountain bike. Sua primeira prova? Minha primeira prova. E aí eu saí em primeiro da água. Na bike foi um fiasco total. Sim. Passava um pelotão. O cara da moto falava, tá vindo um grupo atrás, gruda neles. E aí eu grudava, ficava 5 minutos, aí já sobrava de novo. Fui só picando para trás, assim. E na hora da corrida também, dor de lado, aquela dor de lado que a gente tem, né? Mas terminei a prova, precisei caminhar na corrida, mas terminei a prova, cara, sentei assim no chão, comeu uma melancia, né? Sempre tem. E vi que era aquilo que eu queria fazer. Não sabia que ia fazer isso profissionalmente, mas cara, foi uma das melhores sensações que eu já tive na vida depois que eu terminei essa prova. A gente sabe que hoje você já tem, faz os bike fit aqui pra gente, você tem lá o teu estúdio também, né? Blumenau, que você faz bike fit e também passa treinamento pra galera, isso. Né? Então, hoje eu conhecendo você, eu sei que você, vamos dizer assim, tem essa parte profissional. Mas ao longo desses anos, você conseguiu viver do esporte? Do esporte que eu falo assim, só do triatlon ou teve que sempre que complementar de alguma forma? A minha mãe sempre brincava o seguinte, você só vai sair de Varginha depois que você se formar. Tá. Ela falava que a única coisa que ela ia me dar era a faculdade. Tá. Então eu formei em Educação Física no final de 2006 e em 2007 eu me mudei para Belo Horizonte. Iniciei a faculdade de nutrição, acho que foi mais uma desculpa para ir para Belo Horizonte. Sim. E aí fiz um período, eu vi que não ia conseguir conciliar uma coisa com a outra e aí comecei como um atleta profissional mesmo. Primeiro ano eu não vivi, minha mãe me ajudou, e aí a partir do segundo ano, 2008, aí eu tive um patrocínio da Unimed lá de Varginha e aí eu comecei a entender o que era viver do esporte, assim. Aí logo depois finalizou o patrocínio e aí eu comecei a viver da premiação. Pouco menos de patrocínio e aí mais da premiação das provas. Sim. Então era aquela coisa, tinha mês que ganhava bem, tinha mês que ganhava mal, tinha mês que não ganhava nada. Graças a Deus eu quase não tive lesões, fui ter uma agora já, mas há pouco tempo atrás. E cara, eu vivi do esporte, ainda vivo, né? Mas aquela coisa, vive bem e às vezes vive mal. Sim. Teve vários anos que no final do ano você vai fazer aquela reflexão, né, de como foi, aí você para e pensa assim, cara, esse ano acho que deu, acho que não vai dar mais. Mas aí vem aquela vozinha falando assim, tenta mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho. E aí foram 20 anos vivendo, altos e baixos. Mas acho que a vida é assim, né? E sim, sempre é. Eu também, como empresário, tem gente que fala, tem mês que vai, já teve assim, anos que você ganha e anos que
que você perde, né? Então, isso faz parte da vida, acho que de todo mundo. Né? Ou pelo menos da grande maioria. Tem uma casta, né, por aí que não tem esses... Que não tem esses altos e baixos. Esses altos e baixos. Às vezes baixa, mas baixa muito pouquinho que não percebe tanto. É que, né, eu acho que tudo é assim, né? Realmente é essa situação. E agora você ainda continua competindo, né? Eu continuo competindo, vai ter uma prova agora dia 13 de junho, em Brasília, e estou treinando para ela. Sim. Óbvio que um pouco menos do que eu treinava. Hoje você dá mais atenção, talvez, para o teu trabalho, né? Isso é paralelo, né, vamos dizer assim, de fit, dessas coisas, do que propriamente para o treino. Sim, eu ainda, além do fit e do estúdio que eu tenho, eu ainda dou aula de natação ainda. Então, mas eu consigo alguns dias deixar reservado para poder treinar. Mas eu venho para cá pedalando várias vezes, então foi um jeito que eu descobri de não perder tempo na estrada, quer dizer, de ganhar o tempo da estrada, treinando, né? Que eu tenho que vir de qualquer jeito, então eu tento vir de bike. Sim. É legal, e falando assim para a turma, né, primeiro, não é fácil viver de um monte de coisa no Brasil, né? Não é só falar do esporte, é muito difícil, né? Porque a gente não tem muitos patrocínios, né? Não tem muito, e eu acho que é assim, por exemplo, você vê alguns esportes, né, que tem mais patrocínio, porque tem mais visibilidade em termos de televisão, né, e atraem outras empresas. É raro o esporte, né, por exemplo, vamos falar até do próprio futebol, né? O futebol consegue viver só do patrocínio das empresas de material esportivo? Não, né? Tá certo? Acho que o que mais banca o futebol é a mídia. É a mídia, justamente, as outras coisas. Então, eu acho que também para os nossos esportes, né, tinha que ter, talvez, uma forma diferente, de ter que conseguir atrair outros patrocínios. Eu acho que os nossos esportes vão crescer de acordo com o que mais pessoas queiram fazer, queiram assistir, né? Queiram consumir o esporte. Queiram consumir o esporte. Eu acho assim, acho que o processo da valorização do atleta e do esporte, acho que passa primeiro por nós. A gente valorizar o atleta. Você vai numa prova de mountain bike, você tem um atleta profissional. E aquele atleta profissional, ele abdica de muitas coisas para ser um profissional do esporte. E aí, às vezes, a gente chega e fala assim, tá, mas você só treina? Não é que só treina, ele treina. Dificilmente algum atleta amador conseguiria manter uma rotina de treino, de compromissos que um atleta profissional tem. Tanto que eles treinam menos porque tem outro trabalho. Até mesmo porque não é só treinar, alimentação, descanso, né? Que é o principal, que a gente acha que o cara não faz nada. Pô, descanso, hoje em dia não se estuda tanto o treinamento em si. Se estuda como recuperar mais rápido. Então, as sessões de treino às vezes são as mesmas, só que estão se descobrindo e melhorando a tecnologia dos processos de recuperação. Então tem crioterapia, banheiro quente, gelo, botas de compressão. Hoje em dia tem um revolvinho que você coloca, que ele vai mexendo, ele solta a musculatura. Então isso tudo acho que é onde está sendo investido agora. Eu acho que essa questão, né, a gente estava falando do investimento, né, todo de marketing, né, de atrair outros investidores para os meios. É lógico, primeiro, o atleta se valorizar, mais gente querendo consumir. A gente está vendo o que está acontecendo com o nosso ciclismo agora, né? Está ganhando mais espaço, a gente vê transmissões de mais provas de ciclismo, vemos mais até de mountain bike que não existia antes. Então isso é uma coisa que traz. A outra coisa que eu acho talvez, né, quem sabe mais para frente, eu vou falar, não quero nem dizer de incentivo do governo, mas se o governo mudasse a fórmula
por exemplo, a gente tem a lei de incentivo ao esporte, só que, por exemplo, alguém consegue, o pessoal aqui de Joinville, por exemplo, eles conseguiram lá uma equipe de ciclismo criar um projeto, conseguiram atrair. Só que, por exemplo, o valor que a empresa pode contribuir é 1% do imposto de renda a ser recolhido. É para empresa muito grande, gente. Eles tinham que fazer uma coisa assim, ó, deixa a empresa do lucro presumido contribuir, deixa uma empresa pequena, até assim, eu acho até a empresa grande contribui, aparece mais, a empresa pequena não consegue nem pegar esse... Querendo ou não, é um investimento que ia, entre aspas, para a empresa ser perdido, ia para o governo. Então eu acho que podia ter uma mudança assim nesse sentido, eu acho que ia ser mais fácil a captação. Porque a equipe lá de ciclismo de Ribeirão, que a gente patrocinou nos últimos 2 anos, eles também conseguiam captar, e a dificuldade deles às vezes era para converter o projeto em dinheiro. Essa é uma dificuldade grande. Que aí você pega que nem os caras de Joinville, ele consegue chegar num Banco Itaú? Não chega. Então, ainda precisa do que indica. Sim. Então, porque tal pessoa conhece outra pessoa, mas outra pessoa que está lá dentro. E a outra coisa, né, não é falar assim, ó, eu acho, as polêmicazinhas que eu gosto, né? Então, assim, ó, a gente está começando aqui esse canal, uma coisa que eu sempre falo assim, às vezes tem uma prova de mountain bike ou de ciclismo aqui no Brasil, e a gente não tem informação, certo? A gente não tem a informação. É óbvio que o canal surgiu não para ser um jornal, sim, né? Tá certo? Mas uma coisa que eu venho batendo assim na tecla, a gente tinha que... Eu sinto essa falta e eu queria centralizar para a gente buscar, para trazer informação. E aí é a informação, não é só falar do nosso produto, ou do nosso atleta, ou da nossa marca. É dizer sobre a modalidade, sobre as modalidades, né? Sobre o que está acontecendo, né? Dos atletas, entendeu? Que às vezes a gente vê assim, então a gente às vezes assiste, hoje tem alguma programação televisiva, né? Tá certo? Ou pela internet, que já é um começo. Só que aí você vê, até às vezes assim, pessoas que estão lá, que vivem do meio, ou que viveram, né, tal, ex-atletas e pessoas que sempre sofreram como você sofreu nesse caminho. Não é um caminho que eu sofri, eu fui, né, não passei para ter, meu sofrimento veio de outro caminho, de outra coisa, tá certo? O de vocês é muito mais uma marca de vocês. Então eu quero dizer assim, vocês quando chegam nessa questão de assumir um papel de comunicador, é importante vocês não esquecerem isso que vocês sofreram e falar sobre as coisas que a gente acha até que deveria ser falado. Falar de todo mundo, porque às vezes você vê em algum evento, alguma prova, tem a participação desses caras que estão lá começando, ralando, não sei o quê, e não se fala nada não se fala nada, não se comenta, não se mostra, não se fala nada. Não se mostrar, às vezes uma transmissão da televisão lá de fora, não precisa ser, mas vamos falar, vamos lembrar dos guerreiros, que quem precisa muito mais do que o patrocinador é o atleta. E muitas vezes eu falo assim, eu como patrocinador eu estou falando, é óbvio assim, você quer que a tua marca ganhe? Óbvio que eu quero que a minha marca ganhe. Mas assim, sem ser falso aqui, mas falar, se o teu atleta ele é mencionado, você já sente orgulho, porque mesmo que você não está ali, você sente aquela questão, eu estou ajudando aquela situação, eu estou por trás disso aqui, então você se sente orgulhoso. Então eu quero dar um apelo para você e para todo mundo que está envolvido hoje nessa comunicação, não vamos esquecer de ninguém, né? Vamos falar, vamos valorizar, porque é isso que o esporte precisa. Desse jeito,
Aí, às vezes, assim, eu tô falando, pega um outro... o meu produto é de destaque, tem uma situação. Mas, às vezes, você sabe, vocês como atletas, às vezes tem um patrocinador que não é o do cara da bike, é um cara que tá ali. Então, ele nunca vai ser, como patrocinador, mencionado. Que, né? assim, hoje em dia, o patrocínio pessoal... que às vezes não está envolvido com o esporte diretamente, é muito paixão. Sim. É um cara que gosta, o cara conhece a história do atleta e investe nele para ver o resultado, ou como satisfação pessoal, ou alguma coisa na vida dele, ele precisou de uma ajuda e ele obteve, e hoje ele quer passar isso para frente. Acho que isso é o principal. E o esporte às vezes é um pouco ingrato com a gente, que a gente treina muito, a gente se alimenta, tenta fazer a dieta certinha, faz uma dedicação toda por trás daquilo, para às vezes chegar numa prova e ter um pneu furado, ou no começo, ou no meio da prova, e aí a gente fala, mas está indo em vão, não está. Então eu sempre vejo que as atitudes dos atletas eu acho que isso chama muita atenção para quem é atleta, e não só o resultado final. Então eu acho que se a gente tiver a oportunidade de poder mostrar essas coisas e de buscar essas histórias de dedicação, de disciplina, que acho que são os maiores valores do esporte, eu acho que vai ser bom para todo mundo que vai acompanhar. Então vamos buscar isso, né? Vamos trazer para a galera. Obrigado por você ter aceito. Eu que agradeço o convite. Vamos ver se a turma gosta, né? Vamos ver se a turma gosta. Vai que ninguém gosta também. Aí eu pulo fora. Se não gostar, já deixei sua carta pronta. Valeu, turma. Então é isso aí. Chicão na área, tá? Eu não vou sumir não, vou estar de vez em quando a gente vai pegar aí para fazer algumas coisas. Não, nós vamos estar aí, mas eu acho que é o que eu queria fazer. Eu queria, a gente tem outras atribuições e eu queria fortalecer isso, entendeu? Eu queria que a gente conseguisse buscar informação, notícia, né, coisas interessantes para falar, né, não só falar do produto, né, entendeu? Então acho que falar de tudo, da nossa paixão, né, tá certo? Que é o esporte. Seja triatlon. Né? A maioria delas é a bike, né? Sim, então, a gente vai fazer um guia de padarias aqui da região. Você vai fazer várias coisas. É isso aí. E também quem tiver dica de assunto ou quer ouvir falar sobre alguma coisa, só escrever embaixo nos comentários que a gente está sempre de olho e vamos tentar levar o melhor para vocês. Vamos ver se a gente traz gente para a gente... Né? Quem quiser indicar alguém, alguma história legal... É só falar nos comentários ali que a gente vai atrás e vamos tentar trazer para vocês. É isso aí. Valeu, obrigado, bem-vindo. Eu que agradeço. Tamo junto aí. Valeu.